senhoras senadoras, os que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado, faço questão, senhor presidente, de iniciar esse pronunciamento trazendo aqui a nota da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, exarada na semana passada sobre a retirada dos poderes investigativos do Ministério Público, a chamada Proposta de Emenda Constitucional número 37 de 2011. Diz a nota da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil: todo inicia com um trecho do Evangelho de Jó, capítulo 3, versículo 20. Todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. O Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reunido em Brasília de 5 a 7 de fevereiro, vem manifestar sua opinião sobre a proposta de emenda constitucional à Constituição número 37 de 2011, que acrescenta o parágrafo 10º no artigo 144 da Constituição Federal, estabelecendo que a apuração das infrações penais que tratam os parágrafos 1º e 4º do mesmo artigo caberá privativamente às polícias federal, civil, dos estados e do Distrito Federal. A consequência prática de tal acréscimo significa a exclusividade de investigação criminal pelas polícias civil e federal, que hoje têm o poder de investigar, mas sem que tal poder seja privativo. Tal exclusividade não garantiria uma melhor preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, artigo 144. Ao contrário, poderia criar um clima de insegurança pública e jurídica, limitando ou impedindo uma ação civil dos cidadãos. Essa exclusividade, além disso, resultará na indesejável restrição do poder investigativo de outros entes, em especial do Ministério Público. No momento em que os valores e as convicções democráticas da sociedade brasileira passam por uma preocupante crise, custa-nos entender a razão de tal vedação. A importância do Ministério Público em diversas investigações essenciais ao interesse da coletividade é fundamental para o combate eficaz da impunidade que graça do país. Não se deve, portanto, privar a sociedade brasileira de nenhum instrumento ou órgão cuja missão precípua seja a de garantir transparência no trato com a coisa pública e segurança ao povo. A PEC é danosa ao interesse do povo, devendo ser, por isso, rejeitada. Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nos inspire a todos no compromisso com a construção de uma sociedade de irmãos em que prevaleçam a justiça e a paz. Brasília, fevereiro de 2011, assinam a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom José Belisário da Silva, arcebispo de São Luís e vice-presidente da CNBB, Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da CNBB. Senhora presidente, essa manifestação da Ordem dos essa manifestação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, manifestação essa que se soma a outras já vistas pela Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituições, contrário à proposta de emenda constitucional número 37, só demonstra o quanto é claro a oposição, senador Pedro Taques, eminente membro que foi do Ministério Público, só demonstra a oposição que tem a sociedade brasileira a esta famigerada proposta de emenda constitucional que, lamentavelmente, avança na Câmara dos Deputados. A tramitação dessa proposta de emenda constitucional, senhora presidente, me lembra uma obra de 1494, segundo best-seller da história, uma obra de Sebastião Brant, que tinha o título Anal dos Insensatos. Na Anal dos Insensatos, Sebastião Brant fazia uma descrição da hipocrisia da igreja na época, que detinha o poder político, e das hipocrisias da sociedade daquela época. E dizia que aquele continuar da sociedade do século XV
levaria à completa insensatez. É um relato ácido daquela sociedade então. Mas a obra de Brant, eu utilizo a sua denominação para assim denominar essa PEC 37. Ela é de fato uma PEC da insensatez. É uma PEC da insensatez porque só tem um objetivo no nosso ordenamento constitucional: manter no Brasil o triste título de paraíso da impunidade. Isso já muito bem diagnosticado na obra de Raimundo Faoro, que fala da sociedade de estamentos, que possibilita a fundamentação da impunidade quase como uma instituição nacional. Esta sociedade de estamentos construiu uma sociedade e construiu um Estado Nacional que, lamentavelmente, há 200 anos nós não temos um caso sequer de condenação de pena privativa de liberdade de alguém que cometeu o chamado crime de colarinho branco, que participou da dilapidação do erário público. Ao contrário disso, nós temos padecendo nas prisões do Brasil mais de 240 mil presos por chamados, abre aspas, crimes contra o patrimônio, fecha aspas, e os grandes crimes contra o patrimônio não são, de fato, punidos. É como diz o pensador, poeta espanhol La Torre Rangel: la ley es como la serpiente, solo pica a los descalços. A lei parece que é feita somente para os mais pobres e não atende aqueles que de fato praticam a verdadeiro crime contra o patrimônio público. Esta proposta de emenda constitucional insensata subverte o espírito do Constituinte de 1988 e procura fazer triunfar de vez nesse país a lógica da impunidade. Senador Pedro Táxi, ouço com muita honra a parte de Vossa Excelência. Sim, senador Randolfo, mais uma vez Vossa Excelência agita este tema, um tema muito importante, que se um marciano descesse nesse instante no plenário do Senado, ele pensaria que nós estaríamos na Suíça, né? Quem sabe na Dinamarca, num país em que os índices de criminalidade e de corrupção não envergonham o seu povo. Mas nós vivemos no Brasil. E, infelizmente, estamos debatendo uma proposta de emenda constitucional como essa. Vossa Excelência fez referência a um livro pré-Brasil. Antes do descobrimento do Brasil, eu citaria outro, A Arte de Roubar. Vossa Excelência conhece esse livro. Um outro livro muito interessante é Como a Picaretagem Tomou Conta do Mundo. Né? Estes dois livros, né, parece que no Brasil são livros de cabeceira de alguns. Né? Estes dois livros. Imagina um país como este, em que a corrupção graça e muito, nós estarmos a debater uma proposta de emenda constitucional como essa, né, dando exclusividade a uma instituição. Penso que nem o aparelho policial, os seus membros, desejam uma proposta como esta. Não existe exclusividade na República. Nenhuma das instituições da República são exclusivas. O Legislativo, ele, além de inovar a ordem jurídica, ele julga. Crime de responsabilidade, está no artigo 52, várias vezes citados na data de hoje. O Executivo, ele legisla, inova a ordem jurídica através da medida provisória. O Judiciário cria a lei, entre aspas, não no sentido técnico-jurídico, através dos regimentos internos. Agora, você trazer para uma instituição a exclusividade, isto é autoritarismo. O Ministério Público, ele não deseja investigar sozinho, ele não deseja presidir inquérito policial. Quem preside inquérito policial é a autoridade policial. Aliás, inquérito policial, este vetusto instrumento, né, de um código de processo penal italiano da época do fascismo, né, e nós ainda estamos tratando de um inquérito policial que só existe em 3 países do mundo e nenhum destes 3 países
países ditos civilizados, né? Então, parabéns pela vossa fala, e este marciano, espero que ele acredite que uma coisa como esta está sendo debatida no Brasil. Retirar uma instituição da investigação, quando no mundo todo se fala na chamada universalização da investigação. 2 exemplos disso, já encerrando, o Estatuto de Roma, né? O tratado que nós somos signatários, que criou o Tribunal Penal Internacional, em que o Ministério Público investiga, e a Convenção das Nações Unidas contra a Macrocriminalidade, a chamada Convenção de Palermo, em que o Ministério Público também investiga. E nós estamos aqui a falar até que o Ministério Público não possa investigar. No Brasil, como eu já disse daquela tribuna sobre o mesmo tema, até cachorro investiga, e não querem que o Ministério Público possa investigar. Senador Tax, Vossa Excelência trouxe, além da vasta bibliografia para essa exposição, traz 2 importantes diplomas legais do direito internacional que fundamentam a lógica de que a investigação é a atribuição de todas as instituições que couberem para assim fazerem. O decreto 5.015 da Convenção das Nações Unidas, citado por Vossa Excelência, e o artigo 15, o artigo 15º do Estatuto de Roma, claramente diz que, além das polícias, os ministérios públicos têm que ser dotados dos poderes investigatórios. Para ficar mais latente como é um anal dos insensatos essa proposta de emenda constitucional, o Brasil quer aprovar essa PEC contra 2 diplomas do direito internacional já citado por Vossa Excelência. Quer aprovar essa PEC contra o que já foi resolvido pelas nações democráticas do mundo. A Alemanha, desde 1975, já pacificou esse tema. Portugal, desde 1988. Itália, desde 1989. Sem citar Estados Unidos e Espanha, que debatem a ampliação dos poderes de investigação. Vossa Excelência também, conhecedor da causa como é, destaca que a regulação para excessos está no texto da Constituição, claramente. A Constituição fala, e não à toa, que na Constituição e na nossa ordem democrática, ninguém está acima da lei. O Judiciário é regulado seus excessos pelo Conselho Nacional de Justiça, e o Ministério Público tem o Conselho Nacional do Ministério Público com membros aprovados por esta Casa. Então, me parece intempestivo, inadequado, insensato qualquer tipo, nesse momento histórico do país, de agredir o Ministério Público, suas instituições, seu funcionamento e a atuação dos seus membros. Nunca é demais, senadora Ana Amélia, de lembrar os mais importantes fatos da história do país recente contaram com o papel de investigação do Ministério Público. Recentemente, eu e o senador Pedro Tax integramos uma comissão parlamentar de inquérito que investigou os negócios da empreiteira Delta do senhor Carlos Cachoeira, que terminou lamentavelmente. Temos que sempre destacar aqui, não é, senador Pedro Tax? Mas aquela investigação e tudo aquilo nós não saberíamos, inclusive o envolvimento naquele momento de um membro desta casa, se não tivesse tido a atuação do Ministério Público e, em especial, eu não me canso de dizer isso, em especial de 2 honrosos membros do Ministério Público, doutora Leia, doutor Ricardo, membros, do senador Tax. Doutora Leia Batista. Doutora Leia Batista. E doutor Daniel. Doutor Daniel. Se Vossa Excelência me permite. Pois não. Na Ásia, a Coreia do Sul e o Japão, o Ministério Público investigam. Coreia do Sul e Japão. Na Europa, Vossa Excelência já citou alguns países, eu poderia citar Dinamarca e Suíça, em que o Ministério Público investiga. A França, né, e a Espanha, com legislações recentes a respeito do afastamento do chamado juizado de instrução e o Ministério Público investigando. Aqui, pertinho, no Paraguai, o Ministério Público investiga. Na Argentina, investiga. Né, e aqui no Brasil, em que ocorrem coisas que até no Paraguai da cadeia, o Ministério Público não vai investigar. Então, veja como nós, reiterando,
2 honrosos membros do Ministério Público, doutor Daniel, doutora Leia Batista. Se não fosse a atuação deles, nós não saberíamos do envolvimento, inclusive, de membros dessa casa com organizações criminosas. Para não citar outros vastos exemplos nesses 20 anos de história da República, de casos que só vieram à tona do envolvimento de personagens da República com corrupção devido à atuação heróica do Ministério Público. Vossa Excelência cita outros casos de estados nacionais que prova o quanto é insensato, o quanto é inadequado a tramitação, o avançar dessa proposta de emenda constitucional. Além do mais, senhores senadores, senhoras senadoras, senhora presidente, essa PEC é atentatória, eu não diria a Constituição de 88, porque é exatamente uma proposta de emenda constitucional que busca modificar dispositivos da emenda constitucional, mas ela é atentatória ao espírito da Constituição de 1988. Veja, senhora presidente, as constituições anteriores à de 1988 colocavam o Ministério Público, ora, como membro do Poder Executivo, na parte de Poder Executivo. Ora, colocava como integrante do Poder Judiciário. Pois bem, a Constituição de 88 elevou o Ministério Público à condição de função essencial à Justiça. Não foi à toa que deu aos promotores, procuradores de justiça, um conjunto de chamadas garantias constitucionais para o exercício das suas funções de não mais fiscal da lei. Veja, o fiscal da lei somente significa que fiscaliza a lei, se ela for justa ou até se ela for injusta. O papel dado ao Ministério Público pela Constituição de 88 é de defensor dos interesses da sociedade. Vai além da condição de fiscal da lei. E é o mais adequado em uma república democrática. O Ministério Público surge como parquê nos estados absolutistas com o intuito de ser olhos e ouvidos do rei. Numa república não existe o poder absoluto em torno do rei. Em uma república, o poder, está lá no artigo 1º da Constituição, emana do povo e é exercido sempre em seu nome. Portanto, o poder em uma república pertence ao povo, coisa pública, pertence à sociedade. E como pertence à sociedade, cabe ao Ministério Público ser a instituição titular da defesa desses direitos e dos interesses da sociedade. Portanto, senhora presidente, é uma PEC insensata. Caminha contra, não diria que é somente uma PEC corporativa, porque concordo com o que foi levantado aqui pelo senador Pedro Taques. Eu acredito que as corporações policiais, delegados de carreira honesto, quanto mais instituições de apuração e de investigação estiverem ao lado deles, melhor será para a peça processual e melhor e mais bem instruída será a investigação e melhor ficará a peça processual seguinte. Portanto, é uma proposta de emenda constitucional que só interessa hoje no Brasil a manter os estamentos da impunidade. É uma marcha insensata o avançar dessa proposta de emenda constitucional, porque avança contra toda a lógica mundial do Estado Democrático de Direito. E mais grave, avança contra a ordem que foi estabelecida pela Constituição de 1988, que estabeleceu que o Ministério Público deveria ser uma instituição que defendesse a sociedade. O objetivo dessa PEC é só um, é caçar a prerrogativa da instituição que tem a responsabilidade de defender os interesses da sociedade. Oxalá esses apelos sejam ouvidos na nossa casa congênere e na Câmara dos Deputados e a proposta de emenda constitucional seja o quanto antes arquivada, porque eu não quero nem admitir a possibilidade dela vir até o Senado para alguma apreciação. Nós temos que ficar atentos sobre quaisquer ameaças que existam, a atuação do Ministério Público e a atuação dos seus membros. Nesse momento histórico do país, é atentar contra a democracia e atentar contra o funcionamento de uma instituição que busca transformar esse país em não mais
um país da impunidade. Senador